Irmãos, hoje é o nosso primeiro encontro de koinonia. Eu gostaria de pedir para os irmãos, encorajar os irmãos, a importância desse encontro mensal, porque aqui nós estaremos falando sobre assuntos que são com propósito de liderança, o propósito de aperfeiçoamento, de fortalecimento da obra de Deus. Então, boa parte dos irmãos que estão aqui hoje estão envolvidos em algum trabalho dentro da casa de Deus. Quem trabalha aqui na casa de Deus? Quem está envolvido em alguma obra? Levanta a mão. Quem quer se envolver? Oh, glória! Aleluia! Então a importância desse encontro mensal é para isso. Amém? E hoje nós estaremos falando sobre esses dois, esse encontro de koinonia, e o próximo nós estaremos falando exclusivamente sobre a extensão da igreja. É uma reciclagem, nós vamos falar sobre a importância da extensão. A ideia aqui é fortalecer esse projeto que é tão importante para a casa de Deus, para a obra do Senhor, e os irmãos vão perceber isso hoje, a importância da extensão da igreja, e como esse trabalho vai fazer toda a diferença para que possamos cumprir nosso propósito aqui como igreja local. Amém, meus irmãos? Abra comigo a sua Bíblia, só um texto para iniciar aqui, depois nós vamos ter alguns depoimentos aqui. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 29. Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 29. O milagre de Jesus, a cura da sogra de Pedro. Há quem diga que depois disso, Pedro largou a sogra dele. É uma brincadeira. Depois de sair da sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão e André. Simão e André eram irmãos, discípulos de Jesus, acompanhado de Tiago e João. A sogra de Simão, o Simão aqui é o Pedro, tá, irmãos? Estava de cama, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Jesus foi até a casa de Pedro. Quando chegou na casa de Pedro, a sogra dele estava enferma. A febre hoje, para nós aqui, é algo normal, né? Mas nos dias de Jesus era algo muito complicado. Não tinha tratamento, era uma infecção e ela estava de cama por causa disso. E olha o que diz o verso 31. Então Jesus aproximou-se, tomou pela mão e a levantou. E a febre deixou e ela começou a servi-lo. Vamos destacar esse final do versículo. Lê comigo o final do versículo aí, vamos lá. A febre deixou e passando ela a... Olha a palavra de Deus para nós. Inclusive é esse tema que vamos trabalhar no culto de quinta-feira aqui. Curados para servir. Esse é o tema do culto de quinta-feira durante esse mês de fevereiro. Olha que importante essa história para nós. Ela estava enferma, ela não podia fazer nada. A partir do momento que ela foi curada, ela passou imediatamente a servir. E o que eu aprendo com isso? Todos nós aqui fomos curados, amém? Quem foi curado? Restaurado por Jesus. Quem foi restaurado por Jesus? Duas evidências de uma pessoa que foi salva. É uma vida de santificação, em primeiro lugar. Todo salvo, ele vive uma vida de santificação. Ele se santifica dia após dia. E segunda evidência é o serviço, irmãos. Todo aquele que é curado, ele cura. Todo aquele que foi restaurado, ele leva a restauração. Todo aquele que recebeu Jesus, partilha Jesus. Todo aquele que teve um encontro com Jesus, ele vai proporcionar pessoas a terem um encontro com Jesus. Todo aquele que foi tocado por Jesus, vai levar pessoas a serem tocadas por Jesus. E esse é o objetivo nesta noite, irmãos. Deus te chamou, Deus te curou para você cuidar, para você servir. A partir do momento que ela foi curada, enquanto ela não estava curada, ela estava sendo servida. Mas a partir do momento que ela foi curada, o texto diz que
Imediatamente ela serviu. E é isso que Deus tem para nós este ano: pessoas curadas, pessoas restauradas, pessoas cheias do Espírito Santo, para poder servir a obra de Deus. Amém? Amém, meus irmãos? Esse é o objetivo dessa reunião de coinonia: é fortalecer você para que você esteja curado, restaurado, apto para poder partilhar Jesus Cristo, para poder partilhar as boas novas do Evangelho. O grande problema hoje são pessoas que não foram curadas, que não tiveram encontros com Jesus e estão trabalhando. E o que acontece com isso? A pessoa não aguenta a pressão, a pessoa cai, a pessoa se desfalece, a pessoa vai embora, a pessoa faz tudo. Por quê? Porque não foi verdadeiramente sarada, curada por Jesus. E nosso objetivo aqui, irmãos, não é fazer com que a obra de Deus venha a ser um problema para você. A obra de Deus, o servir na casa de Deus, o ministério, ele precisa cooperar com a sua vida. Amém? Amém, meus irmãos? Não pode ser um peso da sua vida, porque se for um peso, significa que você ainda não passou pelo primeiro processo. Qual que é o primeiro processo? Ser curado, ser restaurado. É aquela frase, né? Quem tem alegria, passa alegria. Quem tem tristeza, passa tristeza. Quem tem paz, vai levar paz. Mas quem tem guerra, vai levar guerra. Que sejamos agentes do reino de Deus, em nome de Jesus. Então esse encontro de segunda-feira é importante para você trabalhar no reino de Deus. Por quê? Porque nós teremos um ano intenso aqui de trabalhos na casa de Deus. Vários ministérios, eventos, estaremos nos entregando. Só que precisamos entender que a gente é recipiente. A gente não é fonte, a gente é recipiente. Recipiente recebe. Como um vaso, sabe, Alex? Um vaso, ele precisa ser cheio. Quando você é cheio de Deus, então você derrama. Amém, meus irmãos? Vai servir a obra de Deus, precisa estar cheio. Vai trabalhar na casa de Deus, precisa se capacitar. E uma das coisas que Deus tem falado comigo para esse ano de 2020 é capacitação, irmãos. Nós precisamos nos capacitar. Em cada área que você foi chamado a servir, você precisa se capacitar. Fazer reciclagens espirituais. Você precisa procurar aperfeiçoamento, procurar aprender sobre a sua área que você vai atuar, para que você não venha trabalhar um ano no automático. Tem gente que está no ministério, mas está no piloto automático. Ligou o piloto automático e vai deixando. E ministério, irmãos, é crescimento, ministério, servir, aperfeiçoamento. Às vezes você vai dar um passo para trás, às vezes você vai ser necessário rever algumas coisas, porque a obra de Deus é assim. Ministrar na obra de Deus é assim. Amém, meus irmãos? Então, em nome de Jesus Cristo, eu creio que todos que estão aqui já estão curados. Eu creio que todos que estão aqui já estão restaurados, em nome de Jesus Cristo. E se você não está restaurado, você será restaurado, porque esse é o objetivo de Deus para essa casa de oração, em nome de Jesus. Posso contar com os irmãos? Quem vai trabalhar na obra de Deus esse ano junto conosco aqui? Quem já quer pedir para sair, irmão? Fale agora ou cale-se para sempre, nunca mais se manifeste, né? Eu creio em nome de Jesus. Se você está aqui hoje é porque Jesus te chamou, você crê no seu chamado e você crê que Jesus tem uma obra na sua vida. Nós vamos falar hoje sobre, você sabe o que é a extensão da igreja? Você sabe o que é a extensão da igreja? Perguntar para 2 ou 3 pessoas aqui. O que é a extensão da igreja, pastor André? Amém. Douglas, o que é a extensão da igreja, Douglas? Continuar. O Douglas, ele está, né? Continuação da igreja. Você estudou, né, Douglas, para responder essa pergunta, né?
A importância da extensão da igreja. Eu nem vou falar a importância, eu vou convidar algumas pessoas aqui para falar sobre isso. Como a extensão da igreja foi importante para você. Então, vou começar aqui com a Babi. Vem cá, Babi. A Babi vai contar um pouquinho aqui, tá? Hã? Tô. Usa o microfone que você vai se acostumar com ele, você vai estar pregando direto, entendeu? A paz. A extensão da igreja ela foi uma bênção para mim. Não só a extensão, mas como o MTO também. Eu estava um tempo afastada da igreja, um tempo, acho que mais de 4 anos. E teve um papel fundamental, porque a gente precisa de uma pessoa para estar dando aquele empurrão na gente, para estar dando aquela bronquinha de leve. E também para você poder compartilhar as bênçãos que Deus tem feito na sua vida. Muitas vezes eu vim para a extensão murmurando dos meus problemas. E quando eu chegava aqui e tinha um momento da oração que as pessoas pediam para estar orando, e eu ouvia aquelas situações, eu agradecia a Deus e eu via que eu não tinha problema. Então, é um momento que a gente tem de compartilhar as coisas que a gente vive, a comunhão. Às vezes a gente não tem muito contato com os irmãos aqui da igreja, sai do culto, não conversa, e lá é um momento para a gente conhecer um pouco mais, se aprofundar. É um momento que você tem de louvar o Senhor de uma maneira diferente. Então, para mim, foi uma bênção e eu só tenho a agradecer. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Ô, glória. A Dani vai estar lendo aqui o testemunho da Juliana. Cadê a Juliana? Cadê o Alex? Alex está com vergonha de ler. Vem aqui, Alex. Quer contar? Hã? A Daniela vai ler, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa. Tá? Alex, você é pregador, Alex. Eu vou ler o da Ju, se ele quiser, ele fala. A paz a todos. Bom, já que ele falou, esse testemunho é da Ju, então, né? Não é seu. Você não é casado com ela. Desse tamanho, com vergonha. Amém. A extensão chegou em minha vida em um momento de muita dificuldade, de muitos problemas. Literalmente, eu estava passando por um furacão na família, no casamento, na vida profissional e financeira. Estava realmente desesperada, sem chão, sem vontade de viver. Procurei até um psicólogo que me ajudou muito, muito mesmo. E ele me disse que eu deveria cuidar da minha alma, que não importava onde, que eu pudesse procurar uma igreja católica, evangélica, centro espírita, budismo, mas eu só precisava me cuidar, porque a vida é uma montanha russa e nós temos que aprender a lidar com ela. Afinal de contas, nada acontece sem a permissão de Deus, e tudo no tempo dele e não no nosso. Então, resolvi procurar a minha sogra, a irmã Regina, mulher de oração, e conversar sobre o que eu e o filho dela estávamos passando, pensando até em divórcio. Minha sogra fez uma oração bem forte na minha casa, que eu me arrepiei toda e comecei a chorar. E nesse dia, eu resolvi entregar a minha vida para Deus. Fui no culto de domingo e comecei a participar das extensões. Me batizei e agora vivo intensamente para o que Deus tem preparado para mim. Desde junho de 2019, minha vida mudou radicalmente. Hoje vivo só alegrias, que nem sempre são alegrias, mas são ensinamentos, e a única coisa que peço a Deus é sabedoria. Muita sabedoria para me tornar um ser humano melhor e perfeito aos olhos do Pai. Sou grata demais pela minha família, Tabernáculo de Oração, por terem nos recepcionado tão bem, a mim e a minha família. Para quem não conhece, a Ju e o Alex ali, ó. Ô, glória! Aleluia! Amém, meus irmãos? A importância da extensão está aí, ó. Lugar de adoração, recomeços, comunhão, aprendizado. S significa o quê? Salvação, santificação, né?
restauração e libertação para a glória de Deus. Vem cá, Aline, contar o testemunho da Paula. Quem vai ler o testemunho da Paula aqui? Essas amigas, viu? Essas amigas. A Paula passou para ela. Irmãos, esse é o chiclete. Peraí. Paz do Senhor. A Paula ia vir, mas não deu para vir, então ela escreveu. Vou ler, irmãos. Espero que vocês entendam. Boa noite a todos. O meu testemunho é de agradecimento a Deus pela oportunidade de receber o grupo de extensão da igreja na minha casa, onde foi nos momentos mais difíceis que minha família estava passando, com a minha mãe com depressão profunda, minha sobrinha com câncer, e o grupo de extensão era um momento de me reunir em família e orar todos juntos, porque como também a gente aprendeu com vocês, a oração junto tem mais poder, e Deus escuta a oração, chega mais rápido. Então, a minha mãe ficou boa, foi curada, graças a Deus, e através de muita oração aqui junto no grupo. A minha sobrinha não resistiu à doença e veio a falecer, mas creio que as orações confortou a minha família nesse momento tão difícil. Deus cuidou de nós. Aprendi muito com o exemplo da Thaís, aprendi com muitos exemplos, como o da Thaís, que a gente tem que pedir mesmo se for pequeno o nosso desejo, pois Deus vai ouvir como se fosse algo grande. E o meu grupo pessoal falou também, aliás, gente, é que ele escreveu meio confusa. O meu grupo também orou pela minha vida pessoal. Falou, vamos orar, que teve um dia no EI, melhor falar, Aline. Teve um dia no EI, irmãos, que a Paula, ela é divorciada, mas ela não é cristã, mas é uma pessoa que falta só vir para a igreja, só se converter aqui, né, Aline? E a gente um dia, ela tem o sonho de refazer a vida dela. E um dia no EI, nós teve uma ministração sobre isso, que Deus ouve os nossos maiores pedidos como os pedidos mais simples, porque Ele é o nosso Pai. E aí a gente falou, vamos orar pela vida da Paula, porque o sonho dela é casar de novo. E ela disse que desde então, a vida sentimental dela começou a andar. Ela começou a ver que Deus se preocupava com essa parte e o Senhor colocou na vida dela um homem abençoado, um varão que cuida dela, e ela só tem a agradecer. Ela também colocou aqui que aprendeu muito com a vida do Jorge, não sei se ele está aqui, que também sempre testemunha lá no EI, que a mãe dele orou 27 anos pela vida dele. Então, o que ela mais tem falado é que tem aprendido a orar muito conosco. Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Terezinha, vem cá, Terezinha. Vem contar a bênção aqui. Aleluia. Já pede o dízimo, a oferta. Entendeu? Faz o apelo. Paz do Senhor, irmãos. Eu só tenho que louvar e engrandecer o nome do Senhor, né? Porque quando eu cheguei aqui nessa igreja, eu vim numa quinta, num domingo. Então, no próximo final de semana já teve o EI. Então, eu não entendia muito. Tanto que eu chamei meu namorado para vir. Falei que era um culto. Quando a gente chegou aqui, não era. Ele queria ir embora. E eu tive que implorar ali para ele ficar. E naquele dia foi uma bênção. Assim, eu me identifiquei muito, porque assim, eu venho da Assembleia de Deus, aqui do Jardim Moreno. Congreguei lá há 8 anos. Mas quando eu cheguei aqui nessa igreja, eu estava tipo aquela cristã, sabe, que tá cai e levanta, por conta de nós, quando a gente passa por algum problema nas nossas vidas, ao invés da gente se afirmar mais com Jesus, a gente acha que sair não é mais fácil. Você vai buscar no mundo algo que você tinha que buscar somente em Deus. E aí, lá na frente, você vai ver que você fez a maior burrada da sua vida. Tanto que, até hoje, eu tento me erguer e, por conta de uma atitude errada que eu tive nessa época, até hoje, eu não consigo tomar Santa Ceia, né, por conta que eu tenho uma outra pessoa.
Fui casada há 11 anos e por conta, eu fui trocada por uma amiga minha e foi uma luta muito grande. Então, ao invés de eu me afirmar com Jesus, eu me afastei para a igreja, mas não, né, totalmente assim fora. E quando eu vim para cá, nossa, eu realmente senti assim algo diferente. Eu senti porque a Daiane começou a vir e ela começou a me chamar e eu vim e eu me apaixonei. Porque eu estava, se eu tivesse lá, talvez eu não tivesse mais na presença de Deus. E vim para cá e no primeiro EI foi maravilhoso, porque a gente fez, na época foi aqui, né, Bique nesse canto. E ali eu senti uma presença de Deus muito forte no louvor, né, que o Beto, a Dani, eu senti um amor ali, um amor assim de família mesmo, uma coisa, eu me senti assim ali fazendo parte daquela família naquele momento. Conhecia ninguém, mas ali foi um momento assim que eu me senti em casa. E eu falei, eu quero isso mais vezes, eu quero vir mais vezes, eu quero ficar aqui, porque eu tenho certeza que é aqui que eu vou novamente firmar os meus pés. E eu só tenho que agradecer. Obrigada. Glória a Deus. São alguns testemunhos, amém, irmãos? Tem outras pessoas aqui, mas não vieram, que falam da importância da extensão da igreja. Então, você que tem dúvida se esse projeto é importante ou não, está aí, irmãos. O objetivo é um lugar de adoração, um lugar de recomeço. Quantas pessoas estão recomeçando e a extensão da igreja trabalhou com um papel fundamental na vida dessas pessoas. Esses casais que estão aqui também foram acolhidos pela Dani e pelo Beto, né? Testemunharam aqui grandes testemunhos, o Bruno, a Carol. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Quer falar sobre a extensão? Mas foi bom na vida de vocês ou não? A Dani, o Beto, o Vinícius, a Thalita, o que eles fizeram aí? Só atrapalharam, né? Só atrapalharam. Tá aqui, irmãos, esses casais, o Bruno e a Carol, tá aqui sentado com a gente hoje. Esse ano eles vão trabalhar para a glória de Deus, na obra do Senhor. Tá aqui o jogador de basquete aqui, ó, né? Em nome de Jesus Cristo vai ser bênção na nossa vida, fruto dessa consolidação do EI. Amém, irmãos? Então, é disso que estamos falando. A importância da extensão da igreja para a obra do Senhor, a importância desse projeto. Escuta aqui algo interessante, irmãos, por favor. Quantos aqui querem ganhar alma para Jesus? Quantos aqui querem ganhar alma para Jesus? A igreja, por muito tempo, ela criou uma ideia de que servir a Jesus, trabalhar na obra de Deus, precisa estar com o microfone na mão. Então se resumiu, pelo menos em 3 aspectos, um servo de Deus. Ou ele prega, ou ele canta, ou ele prega, ou ele canta, né? Ministério de louvor e palavra. Para servir a Deus, para trabalhar na obra de Deus, tem que estar no altar. E tem muitas pessoas que se sentem assim, eu não tenho um chamado. Eu não tenho um chamado, por quê? Eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não tenho uma voz como a do Sandro, uma voz linda, né? Então, não tem como, eu não sei tocar instrumento, eu não sei tocar nada, né? Estou tocando nem a minha vida direito. E muitas vezes a gente se resume nossa vida achando que nós não fomos chamados para servir a Deus, que nós não temos dons de Deus e resumimos a igreja do Senhor só no altar, tocar, cantar e pregar. E a obra de Deus vai além, irmãos, vai além disso. E a extensão da igreja é uma ferramenta poderosa para você exercitar seu chamado. Na extensão da igreja, você vai ser muito útil. Você não tem ideia o quão é importante você se envolver nesse projeto. Quando falamos de extensão da igreja, não sei se dá para enxergar, aqui dá para enxergar melhor. Tem pelo menos 3 grupos, né, Dani? O anfitrião. Quem é o anfitrião? Aqueles que recebem as pessoas com amor, né? Não pode receber, só tem que receber com amor e preparar um ambiente de paz. Quem são os anfitriões? São aqueles que abrem a porta da sua casa para receber o quê? A extensão da igreja. Amém, meus irmãos? Quem é anfitrião aqui? Tem alguém aqui que é anfitrião? Está aqui. Fica de pé esse casal aí.
apresentar para a igreja. Aqui está o Renata, a Priscila, né? Entendeu? Glória a Deus. São novos na igreja. O anfitrião é aquele que abre a sua casa. E desde já, irmãos, nós vamos precisar de casas. Se você deseja, pastor, eu quero ser um anfitrião. Eu quero abrir a porta da minha casa. Procure a Dani e o Beto no final do culto. Amém, Dani? Porque nós vamos precisar de casas disponíveis aí para esse ano, em nome de Jesus. Como é que funciona? É uma vez por mês na sua casa. Então, todo primeiro sábado do mês, sua casa vai estar aberta para receber uma extensão da igreja ali. Nós temos o líder, sempre é um casal. Quem é líder de extensão da igreja? Levanta aí. Levanta aí, irmãos, levanta. Levanta para acordar os líderes. Levanta, pastor, levanta. Isso, dá tchau para todo mundo. Auxiliares de líder aí, auxiliares. Auxiliar, fica de pé os auxiliares. Quando a gente fala auxiliar, irmãos, é líder também, entendeu? É tudo farinha no mesmo saco. Auxiliar, líder, é tudo a mesma coisa. Aqui o líder é aquele que o pastor vai cobrar mais, entendeu? Hã? Tem líder que está sentado? Ah, em pé. Cadê? Amém, meus irmãos? O líder, qual é a finalidade do líder? Vamos lá. E direcionar. Pode sentar. Esse ano nós queremos intensificar, irmãos, o discipulado nas extensões. Deus tem cobrado de nós como igreja local. Eu trouxe esses exemplos aqui da Dani, da Thaís, porque esses EIs fizeram o seu papel, que é o direcionar, que é o apoiar, que é o cuidar das pessoas. Muitas vezes eu tenho uma extensão na minha casa, mas eu não tenho o hábito, ou eu não tenho como meta ou como propósito estar discipulando as pessoas. O EI não pode se resumir num culto. O EI não é um culto, é mais do que um culto. O líder de EI, o líder da extensão, é aquele que vai apoiar o seu grupo, que vai cuidar do seu grupo, que vai aconselhar o seu grupo. São pessoas que Deus colocou sobre a sua responsabilidade para você pastorear. E hoje existe uma carência dentro da igreja de ser acompanhada. O que a Babi falou, extremamente importante. Ela chegou e ela foi acompanhada. Como nós vamos pastorear do altar 200 pessoas? O sermão não é suficiente. O culto de domingo não é suficiente. Por mais que você chegue no pastor e fale, pastor, eu quero conversar com você depois do culto. Não vai ser suficiente. Essa conversa do pastor vai ser importante? Vai. Mas há uma necessidade de você ser acompanhado. Há uma necessidade de alguém estar de forma bem carinhosa, está dando aquele puxão de orelha. Está dando aquele direcionamento em uma área da sua vida. É a hora que as pessoas vão ter a liberdade de te procurar para você aconselhar. Chegou o momento. Então, nós vamos passar aqui, eu vou passar qual que vai ser a nossa ideia para a extensão da igreja no próximo slide. Mas já quero reforçar isso. O líder ele tem que estar apto, ele tem que estar na mesma visão do pastor. Vai chegar alguém na sua extensão procurando um aconselhamento sobre casamento, você tem que estar apto para responder sobre casamento, sobre vida financeira, sobre filhos. E dentro da mesma visão da igreja, né, o pastor ensina que você tem que... um exemplo besta aqui, o pastor ensina que você tem que fazer devocionais semanais. Aí você chega lá na extensão e fala assim, não é preciso fazer devocional. Não, você tem que estar alinhado com o seu pastor, com a visão da sua igreja, sempre falando aquilo que você recebe do altar, né, para a gente não ter choque. Não vai ensinar uma heresia lá no EI, não, ou vai ensinar uma doutrina nova aí. Não pode, você tem que estar alinhado. E você está aqui quanto tempo ouvindo sermões aqui? Muitos anos ouvindo a palavra de Deus. Se o pastor falou que a salvação é pela graça, você não vai chegar na sua extensão e vai falar que a salvação é pelas obras. Então tem que estar alinhado, ó, conectado. Amém, irmãos? Espero que isso não aconteça nos EIs aqui. Então você tem que estar apto para isso. Sumiu. Você tem que estar apto para direcionar.
Pode falar, pastora. Quer falar, pastor? A pastora Hélia, pastora Hélia, o evangelista Neemias, quem foi o Haroldo e a Sônia, eles deram todo o apoio para a Ana Paula. Quem sabe o que aconteceu com a Ana Paula? Ela obreira da nossa casa de oração, foi liberta. Deus fez uma obra de transformação na casa dela, porém, ela teve uma caída nas drogas e hoje ela está internada, ela está num processo de recuperação, uma casa de recuperação. Inclusive a igreja está investindo na vida dela, ela está sendo acompanhada lá. Mas a pastora Hélia, essa extensão foi fundamental para apoiar a Amanda, o Vilto, nesse momento de dor. Ou seja, não é só um culto uma vez por mês. Porque se for só um culto uma vez por mês, irmão... Passa para mim, negão. Próximo. Não, segura, passa não. Olha que tremendo é esse projeto que Deus nos confiou. Muitas vezes você está aí deslocado, não entende a importância, como Deus trabalhou através das extensões da igreja. O líder, ele precisa direcionar, cuidar, amar, servir, liderar e outras cositas mais que Deus vai colocar sobre a sua vida. A responsabilidade. Olha como é interessante, irmãos. Se não houvesse a extensão da igreja, talvez a Terezinha, talvez a Carol, o Bruno e outras pessoas não ficariam na igreja. Porque as pessoas vinham até a igreja, ouvem a palavra, ela é impactada pela palavra, Jesus Cristo trabalha na vida dela, ela levanta a mão, aceita Jesus. Só que na semana seguinte, no dia seguinte ela vai para a casa dela e ela tem os desafios. E se ela não for acolhida por alguém, ela não vai ter força para voltar. E o que aconteceu na nossa igreja por muito tempo, e isso vai mudar, é o porta dos fundos, sabe? Não o porta dos fundos lá, mas a gente fechar a porta dos fundos aqui, não pode ter essa rotatividade. Pessoas entram e saem como se fosse um shopping, sabe? Elas entram, recebeu um produto, participou, teve uma experiência aqui, bacana, em um culto, porém foi embora. Por que foi embora? Porque não foi apoiada por ninguém. Então é o nosso dever apoiar todos. Entrou aqui, Deus nos entregou essa responsabilidade de cuidar dessas pessoas, né? É como um filho, como eu preguei aqui na quinta-feira, você que é um pai responsável, você não deixa o seu filho por conta própria, viver a vida dele por conta própria. Ele acorda, vive assim, ou você direciona ele, ou você dá rotina para ele, ou você briga com ele, ou você aconselha ele. É assim, da mesma forma a igreja do Senhor. Deus está nos confiando pessoas, então a gente tem por responsabilidade cuidar dessas pessoas, orientar essas pessoas, direcionar essas pessoas. Através da sua vida, casamentos vai ser restaurados, irmãos. Quem crê nisso? Olha a importância. Irmão, não tem ouro, não tem viagem, não tem bem material que se compare a isso. Você ser um instrumento de Deus para mudar a vida de uma pessoa. Alguém que estava perdido, sem direção, e através da sua vida você foi um canal, uma ponte. Você foi um instrumento usado nas mãos de Deus para trazer alguém para o reino de Deus. Tem preço isso, gente? Tem preço isso? Então eu louvo a Deus por esse projeto e nós vamos pegar firme em nome de Jesus. E os liderados? Quem são os liderados? São aqueles que vão fazer parte ali da extensão e vão pedir ajuda. O pessoal, o liderado, os integrantes do EI, o papel deles é pedir ajuda, é incomodar os líderes mesmo, é tirar suas dúvidas, é pedir oração, é pedir dinheiro emprestado, entendeu? É estar junto, disposto a servir. Por quê?
O reino de Deus é assim, irmãos. Hoje, eu precisei de cura. Amanhã eu vou ser um instrumento para curar outra pessoa. É assim que funciona. Hoje você foi acolhido, abençoado. Amanhã é você que vai abençoar e acolher outras pessoas. É assim que funciona. O reino de Deus é assim. Por isso eu louvo a Deus pela vida do Alex, da Juliana. É Juliana, né? Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Fazer parte dessa família. Hoje nós contamos com vocês para nos ajudar a abençoar outras pessoas. Amém? Em nome de Jesus. Amém, casal? Amém, Carol? Amém, Bruno? 2 meses de lua de mel, hein, Bruno? Vou falar para você, hein, rapaz. Nome de Jesus, irmãos. É isso. Você vai chegar, você vai ser apoiado, curado, restaurado, fortalecido. E você vai fortalecer outras pessoas. Vamos embora, vamos correr aqui. Vamos lá, deixa eu explicar isso aqui. Qual a visão da extensão da igreja? Vamos lá, primeiro ponto. Juntos, discipular. Líderes está sempre dispostos, seja pessoalmente, telefone, mensagem. É muito importante o acompanhamento. Então, a partir de abril, nós vamos começar a extensão da igreja. Porém, a extensão da igreja é mensal, irmão. Como assim mensal, pastor? É todo dia. Todo dia o líder tem que estar semanalmente, tem que estar acompanhando as pessoas que fazem parte da sua extensão. Então, isso é discipular. O discipulado é feito assim. Discipulado não é feito no altar, no sermão. Discipulado é feito com relacionamento. Então, não adianta, eu vou falar de mim. Eu já fiz isso ano passado, porque os meus líderes não brigaram comigo, então eu levei do meu jeito. Eu só deixava para entrar em contato na sexta-feira. Ô, irmão, amanhã tem aí, viu? Que líder é esse, meu pai do céu? Hã? Sexta-feira, a extensão da igreja é sábado. Primeiro sábado. Aí na sexta-feira, eu lembro, preciso mandar a mensagem lá no grupo do EI. Mas é para acabar mesmo, viu? Então tem que mudar, irmãos. Esse ano nós vamos mudar isso. A extensão vai ser em abril. Em março você já tem que estar plantando. Em março você já tem que estar se comunicando com as pessoas que fazem parte da sua extensão. Próximo, liderança. O discipulado será feito pela liderança de cada I. Aí aqui entra uma novidade. Nós queríamos implantar o ano passado um discipulado de homens, mas aí eu recebi essa ideia do Beto e da Dani e achei interessante. Não precisamos criar mais um discipulado, nós vamos fazer o discipulado no próprio EI. Então, existem pessoas que estão restauradas lá na sua extensão. Por exemplo, vou dar um exemplo, Pastor André, Elô, Priscila e Renato. Quantas pessoas vocês tinham lá na extensão, mais ou menos? 30? Meu Deus do céu, é uma igreja então. Glória a Deus. Qual que é o objetivo? Os homens vão estar discipulando os homens da extensão e as mulheres vão estar discipulando as mulheres da extensão. Pessoas maduras que vão discipular aqueles que são mais novos e assim a gente vai caminhando nesse projeto de discipulado, criar essa cultura de discipulado dentro da igreja. Vai ter alguém lá na sua extensão que vai precisar de um apoio na área sentimental. O homem não vai discipular a mulher, porque se fizer isso vai levar um pedala Robinho. Isso é ilógico, não acontece isso. Mulher nenhuma pode pedir conselho para os homens sobre a área sentimental e qualquer outra área também. Aqui a igreja não funciona desse jeito. Não vamos dar brecha para o diabo. Mas os homens da sua extensão. Então, pastor André, tem homens lá, você precisa discipular esses homens que estão lá. Renato, pega algumas pessoas lá e vamos semanalmente criar grupos, seja no WhatsApp, seja encontros semanais. Vou discipular o Haroldo faz parte da minha extensão. O Haroldo precisa de um acompanhamento. Haroldo, paga um café lá no Robru. Sexta-feira vamos tomar um café. Tira a mão do bolso, Haroldo. Vamos lá tomar um café junto. Tem um casal lá que precisa ser discipulado. Gente, sexta-feira traz uma pizza
E vamos lá em casa. E aí você vai criando o quê? Relacionamento, discipulado. Amém, irmãos? Alguém está entendendo? Alguma dúvida? Quer acrescentar alguma coisa, Beto? Tá certinho, Dani? Ali os meus líderes ali, irmão. Então nós queremos trazer essa cultura para a igreja do discipulado, irmãos. Eu trago o exemplo da Dani e do Beto porque eles fizeram isso o ano passado na extensão deles. E eles já vêm com essa cultura da igreja do Bola de Neve. E isso é importante para a igreja. O discipular, o cuidar das pessoas, o orientar as pessoas. Sabe? Ter o ouvido para ouvir alguém chegar e começar a contar suas lutas, suas aflições, suas dificuldades. Então nós vamos criar isso aonde? Dentro da extensão da igreja. Amém, Sandro? Você está aqui ou está lá fora, Sandrão? É verdade? Próximo. A conduta do líder, é o que eu falei. Homem, mulher, discipula mulher. E criança, discipula criança. Até os nossos filhos têm que entrar nessa cultura. A Maria, se chegar alguém lá, ela vai ter que... Maria, vai lá, ó, vai discipular essas crianças que estão aí. Às vezes é a criança que vai discipular ela, mas... E trazer essa cultura para a extensão da igreja. A gente fazer isso. De discipular. Na minha extensão da igreja está o Claudinho e a Martinha, que são nossos auxiliares, minha mãe, anfitriã. Então nós temos ali quem? Nós vamos cuidar das pessoas que estão lá. Nós vamos estar criando um relacionamento. Às vezes, você fala assim, poxa, pastor, deve ser complicado. Às vezes, irmão, só um dia que você marcar para orar junto com essa pessoa vai fazer toda a diferença. Às vezes a gente cria, poxa, o discipulado, às vezes você não vai ter todas as respostas, mas às vezes só um momento de oração. Às vezes um momento de compartilhar em casa e criar esse vínculo, para não chegar aqui na igreja e dizer, poxa, ninguém cuida de mim, a igreja não está nem aí, os irmãos não apoiam. Então, a extensão é para isso. Então, o homem vai discipular homem. Tem um homem lá bravo, carrancudo, coração fechado. Deus entregou ele para você e você vai mudar esse coração. E esse coração vai ser transformado e vai começar a chorar. E Deus vai fazer uma grande obra em nome de Jesus. O que mais? Está na mesma visão. Líderes na mesma visão da igreja em relação a temas atuais que sofremos e precisamos estar alinhados nos direcionamentos. Como é que você vai fazer isso, irmão? Para isso você tem que anotar as pregações da igreja. O pastor pregou domingo aqui. Quem foi que pregou domingo aqui? Pastor Rogério. Pastor Rogério pregou sobre o quê? 2 tópicos da mensagem do pastor Rogério. A cruz de Cristo e a volta de Jesus. Aleluia! Eu ouvi a pregação. Então você vai encorajar a pessoa que está na sua extensão ou que faz parte dos seus discipulados mensais, semanais, e você vai falar, não, nosso pastor pregou domingo, ele trouxe uma palavra poderosa, irmão, Jesus está voltando, aleluia, glória a Deus, e você vai direcionando as pessoas diante daquilo que você já ouviu no altar da igreja. O que você ouve no altar não é só para você, é para você partilhar. Amém, irmãos? Então, o líder de extensão tem que estar igual a Jaque aqui, ó, caneta na mão e papel, anotando a pregação, anotando aquilo que você está aprendendo, para você partilhar isso, porque uma hora você vai precisar usar. O pastor ensinou aqui sobre um assunto teológico aí, dos mais... homossexualidade, por exemplo. Aí você sabe onde tem um versículo, você sabe uma referência bíblica, e você vai lá e usa. Aí a pessoa te faz uma pergunta nessa área, e você fala, poxa vida, eu não sei dizer. Por quê? Porque você não... Então você tem que estar apto para isso. Amém? Os irmãos estão acompanhando, sim ou não? Textos bíblicos que nos respaldam para fazer esse projeto. Mateus 28, 19. Vamos ler junto. Jesus mandou fazer discípulo. Você está fazendo discípulo? Precisamos fazer discípulos. Fazer discípulos. Pastor Rogério, fazer discípulos. Pastor André, fazer discípulos.
Jesus não falou para abrir igreja, CNPJ, Jesus falou para fazer discípulos. E a extensão da igreja, uma ferramenta para você fazer discípulos. Outro versículo, Marcos 16, 15. Ou glória, começa na sua casa, começa na extensão. Tem gente que está querendo ir para a África, para Orlando, mas não consegue pregar, irmãos. No vizinho, não consegue pregar por irmão, no trabalho. Vamos começar de baixo, amém? Pregação do evangelho não é para pastor, é para salvo. Para aquele que foi curado. Pregação do evangelho é para todo cristão, em nome de Jesus. João 10, 27. Glória a Deus. Esse texto é o texto-chave. Olha o que Jesus diz aqui em Atos 5:42. E todos os dias, no templo, não cessavam de ensinar a Jesus Cristo. Todos os dias, irmão. A gente está fazendo uma vez por mês. E era todos os dias. Entendeu, Sandrão, a visão? Pegou a visão aí? Então é um texto bíblico, irmãos, que respalda esse projeto. Se amanhã não tivermos mais o templo para congregar, como é que vai ficar a sua vida cristã? Se você não tiver o hábito de cultuar em casa. Se amanhã nós não tivermos essa estrutura aqui, quando acaba a força a gente já fica começa a orar alto, né? Que a gente fica meio assim, o que a gente faz agora? Acabou a força, né? Já se perde quando a gente sai um pouco dessa estrutura. Então, o cultuar em casa faz toda a diferença. O fazer culto em casa faz toda a diferença. É uma ordem, os discípulos eles trabalhavam assim no início da igreja. Era no templo e nas casas. Para encerrar, vamos lá. Deus abençoe. E conte conosco nesta missão. Glória a Deus. Aí está algumas fotos das nossas extensões. A Dani quer falar alguma coisa aqui, Dani? Vem cá, Beto. Pelo menos dá um oi para o povo aqui. Paz, igreja, tudo bem? Nada melhor do que o nosso testemunho para falar alguma coisa de extensão da igreja de célula. Se não fosse a extensão da igreja na minha vida, talvez eu estaria até hoje indo para o culto de domingo, indo para o culto de terça, de quinta, voltando para casa, sem comunhão com os irmãos da igreja. Não teria nem conhecido a Dani, que foi através de uma célula que eu me aproximei dela, através de uma célula que eu comecei a participar de algum ministério na igreja. Então é o que o pastor Júnior falou também. Eu sempre gosto de falar isso. A gente não sabe o dia de amanhã, olha os sinais, a gente não sabe se a gente vai poder estar com a igreja aberta daqui uns dias, daqui uns anos. Então a gente precisa preparar os nossos lares, os lares das pessoas que a gente conhece, para a gente estar pregando o evangelho. Amém? Deus tem falado muito comigo nesses dias que nós somos como árvores, que a gente recebe aqui, os nossos frutos que nós damos servem de alimento para as pessoas e as nossas folhas servem de remédio. Então que a gente venha estar alinhado nessa visão de extensão da igreja para o crescimento da igreja. Amém? Só complementando, teve um momento na minha vida que eu olhava para dentro de mim e falava: Senhor, eu me sinto um lixo porque eu não choro por vidas. Eu vejo o problema das pessoas e aquilo não me abala. E às vezes a gente se encontra assim. Se a gente olhar para dentro de nós, se você não se importa com a dificuldade do seu irmão, vamos orar por isso. Porque quando aquilo arde no nosso coração de falar assim, nem que seja uma oração. Eu lembro uma vez, quando eu era promotora, eu tinha um pouco de vergonha de falar que eu era cristã. E aí a gente estava até no banheiro da Imperial Doces, e ela falou assim: eu estou com problema, você ora por mim? Naquela hora eu me senti confrontada. Eu falei: o que eu faço agora? Eu pensei. E o Senhor falou no meu coração: ela te pediu uma oração. Lógico que a gente tem que respeitar os ambientes de trabalho.
Mas naquele momento eu falei, Senhor, eu quero ser ousada. E é uma simples oração que eu fiz por ela. E eu tenho buscado por isso, que o meu coração possa arder por vidas. Seja no seu trabalho, às vezes é a sua família, que as pessoas não conseguem te olhar como cristão. Por isso que o Senhor fala que as nossas vidas é o nosso melhor panfleto, que você vai poder falar de Jesus. Quantas famílias aqui têm encontrado Jesus através de você? Através do seu posicionamento. E é isso que o Senhor espera de nós, amém? A gente está aqui para servir. Como o Júnior citou, a gente viveu por muitos anos fazendo isso, é algo que arde nos nossos corações, porque aqui foram poucos testemunhos, que eu sei que se eu perguntar para cada um, até mesmo quem frequenta já, que já está firme, que já conhece a palavra, você foi alcançado. Porque quando você para no final da extensão e fala assim, vamos orar, e você pede para a pessoa falar algo que ela deseja, aquilo toca o seu coração. Porque você olha para dentro de você e fala assim, eu não tenho problema nenhum, como a Babi comentou. Então, ore por isso, assim como nós temos orado. Senhor, arde no meu coração o desejo de amar, de cuidar. Não tem nada melhor quando alguém te pede ajuda e você tem Jesus Cristo, que eu acho que é o principal. Se você tem Jesus no seu coração, pode ter certeza que isso é o principal. Amém? Que o Senhor espera de nós. Tem que pregar, esses meninos têm que pregar. Ô, glória. Fica de pé em nome de Jesus. O objetivo desse primeiro encontro é só para falar da importância da extensão e dizer que nós contamos com vocês. Amém, meus irmãos? Forte isso. Nós somos uma árvore e os nossos frutos servem de alimento e as nossas folhas de remédio. Em nome de Jesus Cristo. Irmãos, eu estou na fé esse ano de encerrarmos aí o ano multiplicando, não numa questão de meta, uma visão de cobrança, mas eu estou na fé de nós multiplicarmos esse projeto, essa visão da extensão da igreja e alcançar todos os membros da nossa igreja. Amém, meus irmãos? Amém? Mas para isso nós contamos com vocês. Eu posso trazer aqui o melhor projeto, o melhor método, entregar aqui para os irmãos. Está aqui, irmãos, um método para você evangelizar. Se não for feito com amor, se não for feito com dedicação, se nós não nos ajudarmos, não criarmos aqui uma família, um grupo de pessoas com um só objetivo, pode ser o projeto mais lindo que for, pode ser o projeto mais perfeito, não vai andar. A estratégia é a mesma, o projeto é o mesmo, a nossa postura que deve ser diferente. Amém? É a mesma casa, talvez, são as mesmas pessoas que você vai encontrar lá, mas a sua postura, o seu jeito de servir vai ser diferente. Agora você está debaixo de um direcionamento, em nome de Jesus. E esse ano eu creio, nós não teremos aqui um encontro do meio do ano, aquele encontrão, mas no final do ano nós vamos ter um encontro aqui das extensões. E esse grupo de pessoas que está aqui, em nome de Jesus, eu tenho certeza que vai ser triplicado para a glória de Deus. Amém? Amém, meus irmãos? E no final do ano nós vamos fazer uma festa aqui apresentando os frutos, a colheita, muitos testemunhos daquilo que aconteceu aqui durante 2020 e as nossas extensões foi uma bênção. Eu creio em nome de Jesus que até paralítico vai andar lá na sua extensão. Amém? Pastor, será? Irmão. Será que paralítico? Espiritualmente, irmão. Muitos paralíticos espirituais, eles vão sair andando para a glória de Deus. E se tiver paralítico também, físico vai sair curado. Levanta e anda, Sandrão. Está com dor na coluna aqui, ó. Glória a Deus. Vamos orar. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado aí. Eu quero pedir uma coisa para os líderes aí, procurar a Dani e o Beto, para estar conversando um pouco. Nós estaremos falando mais sobre a extensão durante a semana. E se tiver alguém aqui hoje, pastor, eu quero uma extensão lá na minha casa, nos procura aqui também, em nome de Jesus. Talvez essa é a resposta que essa é a chave que você estava pedindo para Deus trabalhar na sua família. Olha que lindo, talvez essa é a chave. A chave, a resposta que você estava precisando, pedindo a Deus uma saída, talvez é uma extensão lá na sua casa, que vai fazer toda a diferença, em nome de Jesus. Fecha os olhos, vamos orar. Glória a Deus. Pai, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado, Jesus, por essa noite. Nós oramos agora pelas nossas extensões da igreja, Senhor.
Estamos aqui, Senhor, aliando, estamos aqui, Senhor, buscando, ó Pai, reforço, buscando o fortalecimento dos céus, para que possamos exercer, Senhor, nosso chamado esse ano, em nome de Jesus. Pai, eu tenho certeza que cada pessoa que está aqui será uma bênção, Senhor, vai fazer grandes coisas na Tua obra, Senhor, testemunhos poderosos. Eu creio, Jesus, eu creio no potencial que está sobre nós, eu creio em tudo aquilo que o Senhor já fez nessa igreja, Senhor. Será pouco diante daquilo que iremos viver e experimentar este ano, para a glória do Teu nome. Venha nos fortalecer, venha nos ajudar, Senhor. Venha, Senhor, ó Pai amado, está, Senhor, nos capacitando, ó Deus, para que possamos exercer a extensão da igreja, para que possamos fazer a Tua obra, para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado por essa noite. Nos despede debaixo da Tua graça, debaixo do Teu amor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Os líderes aí, só passa o nome ali para Dani, pelo menos uma chamada, sei lá, alguma coisa.